Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais um vídeo no canal. Algo diferente que eu não fiz até agora, que no caso é uma tier list. Uma tier list onde o foco vai ser nos episódios de Black Mirror. Eu vou ranquear os episódios que eu mais gosto, os que eu acho extremamente muito bons, até os que eu acho fracos e ruins. Vou explicar certinho a tier list, estou usando aquele site que a maioria das pessoas utilizam, que é o Tier Maker. Tô pegando já uma lista pronta e já vou reforçar que não tem aqui os episódios da 7ª temporada. Primeiro, porque eu ainda não assisti a 7ª temporada completa ainda, e eu acho que pelas categorias que eu coloquei seria um pouco desleal colocar eles agora. Mas quando eu terminar a 7ª temporada, prometo que trago um vídeo aqui falando sobre o que eu achei dessa 7ª temporada, também em comparação com as outras. Ok? Aqui já vai dar um pouquinho da minha opinião de como vai ser. Bora começar com o vídeo. E eu vou explicar um pouquinho agora também as classificações que eu coloquei nessa lista. Boa, vou explicar um pouquinho agora a ordem. Mas antes de começar, eu vou pedir, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Se você gostar do vídeo, quer que eu traga mais vídeos como esse, comenta e deixa o like aqui no vídeo. E é isso. Bora lá, vou explicar um pouquinho das classificações que eu coloquei. Então, aqui em cima, a gente tem GOAT. Não dá pra ver o meu mouse, imagino que não estejam pra ver. Mas lá na primeira posição a gente tem GOATs, que seria The Greatest of All Time. Então, os melhores de todos os tempos, nesse caso, por isso eu coloquei o Szinho. Então, vão entrar alguns episódios ali. A outra classificação é assistir mais de uma vez. No estilo D, eu já achei esse episódio muito bom e quis assistir ele de novo. Então, é uma classificação que eu considero basicamente ele muito bom, que me fez querer assistir ele de novo, sozinho, tipo, fora de poder assistir a temporada, uma cronologia, né? Tipo, assistir o primeiro, o segundo, o terceiro episódio de uma temporada, quis assistir eles separadamente. Bom, são episódios que são bons, mas só assisti uma vez. Fraco, onde eu achei que a ideia é boa, a temática é legal, mas no geral é um episódio fraco. E ruim, que pra mim é onde que a ideia é ruim, a execução é ruim. Não me pegou e eu acho que, tipo, talvez seja um pouquinho até fora do contexto do que pra mim é Black Mirror. Deixei aqui na ordem dos episódios, das temporadas, e vamos lá começar a falar delas, ok? Bom, delas não, né? Dos episódios em si. Bom, o primeiro episódio que a gente tem aqui é Hino Nacional, o The National Anthem, que se eu estou bem lembrado, a personagem, que no caso é a princesa, ela é capturada e a pessoa que captura a princesa pede pro primeiro-ministro do Reino Unido, né, fazer algumas coisas, no caso, uma coisa em específico, para que essa princesa seja solta. É um episódio legal, ele introduz Black Mirror de uma maneira muito interessante, porque ele mostra como os meios de conversas e acho que era o Twitter, né, nessa história, influenciam ao primeiro-ministro fazer ou não o que foi decretado ali para fazer. Bom, é o primeiro episódio da série inteira e eu particularmente já assisti ele mais de uma vez, mas eu assisti porque eu fui reassistir ele com outras pessoas, né? Acho que no caso assisti com a minha mãe e depois fui assistir a primeira temporada com a minha namorada também. E eu assisti ele mais de uma vez, só que eu não vou colocar nessa categoria porque eu acho ele um episódio bom. Eu não assisti ele de novo atualmente, eu acho que tem episódios melhores pra eu assistir dentro de Black Mirror. E ele é bom, ele dá o tom da série, ele é um médio, assim, positivo. Não é fraco porque, se você não conhece nada da série, a primeira vez que você tá vendo, tipo, é um episódio que ele impacta. Então, pra mim faz sentido ele estar no bom aqui e não no assistir mais de uma vez. Boa. O próximo que a gente tem é 15 milhões de méritos, que é basicamente uma sociedade, pelo menos um trabalho em específico, onde as pessoas trabalham, uma parte das pessoas, né, trabalham conseguindo metros, que seria a moeda do local, e com uma certa quantidade de moedas você pode se inscrever em concursos. Tipo American Got Talent, pra conseguir subir na vida e ser um programa que as pessoas assistem, né, enquanto estão girando ali a bicicletinha pra conseguir dinheiro. E provavelmente pra gerar energia. Aqui eu vou colocar assistir mais de uma vez. Eu já assisti esse mais de uma vez. Ele pra mim é melhor do que o primeiro episódio. O segundo episódio é melhor que o primeiro. E pra mim o segundo episódio é o melhor da temporada.
É umas decisões que as pessoas, né, que você vê uma humanidade ali que você não tá esperando. Principalmente o final, eu acho ele bem impactante, assim, sabe? Tem romance, tem essa questão de ser tecnologia, como os humanos estão integrados a ela. Então, eu acho muito bom, vale a pena assistir. E é isso. O próximo que a gente tem aqui é Toda a História de Você. Será que é esse o nome? Em inglês é The Entire Story of You. Que, se eu não tô enganado, é a história de que você consegue rever tudo que você viveu, que você consegue implantar um chip aqui do lado, e você consegue, tipo, dar um remember em coisas que você esqueceu, situações que você viu. E é um casal, né? E o marido acho que descobre uma traição da esposa. Se eu não me engano, era uma história meio assim. Eu achei 2 vezes, mas eu achei a história tão fraca comparada às outras duas que eu não gostei. Não é ruim, mas no geral eu achei fraco. E quando a gente olha em comparação com outros episódios dentro das temporadas, né, das outras temporadas, acaba virando um episódio fraco. Quando Black Mirror lançou, esses 3 episódios eram muito, muito bons. Pra mim, né, daria tudo, tipo, não assistir mais de uma vez. Mas aí, fazendo essa divisão da temporada, eu acho que essa posição cai bem. Essa foi a primeira temporada, a gente só teve esses 3 episódios mesmo. E, no geral, é uma temporada que, boa. É uma boa introdução a Black Mirror. Na minha opinião, não é a melhor temporada, mas é muito, muito boa. Indo pra segunda temporada agora, é, temos, acho que é Volto Já, o nome dessa. Em inglês é Be Right Back. Be Right Back. Então, Volto Já. Que basicamente é a história de um casal que, infelizmente, o marido acaba falecendo. E existe uma empresa que consegue trazer as pessoas, entre aspas, de volta, né? Meio que fazem, entre aspas, um backup da pessoa, e a pessoa consegue conversar como se fosse uma IA atualmente. Eles criticam muito esse ponto da IA, né? Até onde a IA pode ir e até onde a simulação de uma IA pode ser considerada real ou não. Pra mim, no geral, ela é fraca. Não é um episódio bom, uma história legalzinha até, mas não me pegou. Eu acho que, se for partir pro lado do romance, tem episódios bem melhores. Se for partir do lado da tecnologia, tem episódios que contestam muito mais a tecnologia em si. Então, achei fraco. Ele não é ruim, ele vale a pena de assistir, mas em comparação com os outros episódios, fraco. Boa. Aqui a gente tem o White Bear, que basicamente é uma história de uma moça, que no caso é essa daqui, né? Que ela acorda no meio de uma casa aparentemente abandonada e tem um monte de pessoas com celular meio que filmando e fotografando ela. Ela tá perdida, completamente desorientada. Só tem a lembrança da filha dela, que ecoa na mente dela. E pelo que me lembro, a sensação que ela tem, tipo, que tem que salvar a filha. E tem várias pessoas que ela vai encontrando no caminho, várias mortes, vários assassinatos que você acaba ficando, meu Deus. A princípio, quando você olha esse episódio, ele não tem quase nada de tecnologia, tirando o fato que as pessoas estão. Tem pessoas que estão filmando ela, né? Que parecem realmente pessoas meio que zumbis filmando ela. E é muito meio que assustador de ver isso, né? Você fica pensando, mano, por que as pessoas estão fazendo isso, sabe? Será que elas realmente estão meio que, entre aspas, zumbificadas? É, existe alguma sociedade que a sociedade se comporta desse jeito, sabe? E o plot twist do final, pra mim, ele é muito bom. Ele, pra mim, no começo, ele não é óbvio. E depois, quando é apresentado novamente, novamente não, né? Quando é apresentado o plot, a cabeça meio que explode. E pra mim, na minha visão, ele é um dos melhores episódios da série. Pra mim, ele é Grace of Time. Eu já assisti ele mais de uma vez. E assisti já mais de uma vez, várias vezes. Acho que eu já assisti esse episódio umas 5 vezes. Pra mim, ele é realmente muito bom. Vale a segunda temporada, tipo, inteira. E pra mim, ele tá no top episódios. Eu acho que a maioria das pessoas concorda comigo. Se não colocar aqui no Goals, eles colocariam, tipo, num aspecto de muito bom. Esse episódio, basicamente, ele não tem defeitos a nível Black Mirror. Tem defeitos em relação à sociedade, que você pensa, meu Deus, como é que uma sociedade pode ter chegado a isso, sabe? Mas, num quesito geral, ele é uma ótima história. Usa bem a tecnologia a favor do que tá acontecendo, você fica perplexo no final. E é isso. Excelente episódio. Boa. Próximo, um pouco polêmico, né? Chegando aqui. Que no caso é o The Waldo Moment. Que basicamente colocam um mascote
pra concorrer à presidência acho que dos Estados Unidos, se não tô enganado. E eu acho que pra muitas pessoas colocarem ele como fraco ou ruim. Eu coloco no assistir mais de uma vez, porque eu realmente assisti mais de uma vez, e eu gosto dessa trama política, tipo, como eles conseguem acender um mascote à presidência, tipo... Eu não lembro se é presidência, é porque a série é britânica, né? Aí eu não tô lembrado se é a presidência ou como primeiro-ministro. Mas eu acho que num conceito é a presidência dos Estados Unidos. E é muito, muito, muito bom, eu acho genial, tipo, como eles constroem essa caracterização do personagem, que aí mostra pra gente, né, o personagem principal é a pessoa que faz o Aldo, então, quem dá a voz a ele, né, então toda essa questão de tirada, porque o Aldo é um personagem que ele é sátiro, então ele brinca, ele sacaneia com o adversário de uma maneira engraçada. E então, eu acho isso muito maneiro de mostrar a pessoa que já é um pouco diferente do personagem ascendendo a presidência. Eu gosto, acho que a maioria das pessoas que nem comentaram não gosta, mas é isso, como é a minha opinião, tô colocando aqui como assistir mais de uma vez. Boa, e aqui acho que não tem discussão pra ninguém, The Grace of Times, inclusive, na minha opinião, melhor que The White Bear, que no caso que é o especial de Natal. Eu acho que ou chama White Christmas ou só se chama Christmas, eu não tô lembrado do nome. E basicamente foi um especial. Ele não fazia a princípio parte da segunda temporada. Depois que a Netflix que ele juntou, mas era um especial de Natal que tinha antes. E é excelente. Viram 3 histórias diferentes num mesmo momento, tipo, no mesmo local. Não vou falar muito, mas é muito brilhante a maneira que eles colocam tanto tecnologia quanto o aspecto do ser humano em relação a isso. Não vou falar muito. Quem assistiu sabe. Eu acho que se eu falar demais, até pode estragar um pouquinho a experiência das pessoas, porque é tão bom, a história é tão bem amarradinha que eu sinto que qualquer coisa que eu falar pode ser um spoiler de um plot twist que vai fazer falta se não tiver visto pela primeira vez. Mas é isso. Talvez seja, na minha opinião, o melhor. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o meu favorito. Talvez top 1, top 2. Preciso ver ainda certinho aqui os outros, mas talvez top 1, top 2. Christmas, já assisti ele umas 6, 7 vezes, com várias pessoas diferentes. Já foi debate meu com os amigos, da gente achar se é certo ou não um procedimento que é feito na série, no episódio, né? Excelente episódio. Acho que se eu fosse pra recomendar alguém assistir um episódio de Black Mirror, seria esse. E assim a gente termina a segunda temporada. Talvez seja a temporada mais forte, na minha opinião. Ela, pra mim, começa já fraca, né? Mas depois ela melhora, já com 2 episódios que eu coloquei, né? No The Greatest of All Time. Então, temporada fortíssima. Pra muita gente também considerada como a melhor temporada de Black Mirror. Entrando na terceira, a gente já começa com Queda Livre, que pra mim é um episódio bom. Eu não assisti ele mais de uma vez, mas o que fica pra mim é muito bom, que é a questão do... Aqui ele critica os ratings que são feitos pelas pessoas, né? Então toda vez que você vai no aplicativo e pedem, avalie nosso atendimento, ou avalie como foi a entrega. Aplicativo no geral tem, tipo, pra você avaliar. E geralmente tem notas de 1 até 5, né? E aqui você avalia tudo da pessoa. Se a pessoa foi educada, se a pessoa foi simpática, se a pessoa foi gentil. Se ela é uma pessoa boa, entre aspas, na sociedade. E aí tem pessoas que... E os locais que você pode ocupar na sociedade são de acordo com essa nota geral que você recebe. Eu acho que até uns 3,5 você consegue acessar grande parte das coisas. 4 ou 4,5 pra cima você é VIP, assim, tipo, impossível de ser bloqueado. E cada vez mais próximo de 5 você consegue acessar vários locais. E cada vez mais próximo de 1/0 você não vai conseguindo acessar os locais. E a história é basicamente você vendo uma pessoa que tem uma nota bem alta e num declínio da nota dela. É muito legal. Estou falando por cima como é que é, mas é uma experiência muito legal de assistir. Principalmente quando a personagem encontra pessoas de diferentes avaliações. Boa. O próximo que a gente tem é Playtest. Ou, no caso, acho que teste de jogo, talvez em português, ou só teste. E pra mim entra o primeiro ruim. Eu acho esse episódio ruim mesmo. No sentido, tipo, que pra mim quando eu assisti não faz muito sentido. Eu entendo, tipo, a questão da tecnologia nele, mas em comparação, principalmente com os outros episódios, tipo, ele acaba sendo ruim. Eu não gosto da ideia, achei a execução fraca. Nada contra os atores, o personagem principal faz o personagem muito bem, mas é uma história pra mim que ficou esquecível, sabe? Tipo, eu não lembro muito bem da história, não focou dentro da minha mente, e é isso.
Pra mim ele é ruim. Deixa aqui nos comentários se você concorda sobre esse episódio ou não, porque eu gostaria muito de saber desse episódio específico, porque eu nunca conversei com ninguém sobre ele, sabe? Porque, tipo, quando eu penso em Black Mirror, não é esse episódio que eu quero conversar. Então, se você tem alguma opinião, se você concorda ou discorda, deixa nos comentários aqui, por favor. O próximo que a gente tem é Shut Up and Drive, que eu já assisti mais de uma vez, e eu estou muito em dúvida se eu coloco ele em Golds ou não. Pra mim, ele é um episódio muito perfeitinho, ele amarra muito bem. Eu só não sei se eu sou fã do final. Também, se você já assistiu e gosta do final ou desgosta do final, deixa aqui nos comentários e por quê. A gente pode trocar um papo sobre. Não sei, eu fico na dúvida. Eu vou colocar ele assistir mais de uma vez, mas eu vou colocar ele aqui em primeiro. Eu também já assisti esse episódio umas 4 vezes. Ele é muito bom, ele tem uma história bacana, que eu falei, ela é redonda, ela tem um início, tem um meio, tem um fim. E é isso, assim, tipo, basicamente, um hacker cria meio que uma rede de pessoas que ele hackeou, que cada um tem algum segredo, que fez alguma coisa legal, e ele pede para as pessoas fazerem coisas. E essas coisas que as pessoas vão fazendo são interligadas com outras coisas que as pessoas estão fazendo. Então, tipo, tem a pessoa 1 que ele hackeou e a pessoa 2 que ele hackeou. Então ele faz a pessoa 1 encontrar a pessoa 2, levar um pacote, por exemplo, e essa pessoa 2 tem que levar um pacote pra uma pessoa 3. E aí, tipo, assim vai o desenrolar do episódio. É muito bom, muito legal. Você não sabe quais são as coisas das pessoas até o final do episódio. E é isso. Eu fico muito na dúvida se eu realmente coloco ele em Gold ou assistir mais de uma vez. Ele ficaria bem no meio entre os dois, mas eu vou colocar ele como o primeiro de assistir mais uma vez, porque mais de uma vez. Que ele é realmente muito bom. O próximo que a gente tem é San Junipero. E aqui, pra mim, impossível, tem aqui no Gold. História linda de romance. Quando eu tava falando, por exemplo, de romance, né, gente? Porque a gente que eu tava comentando do Be Right Back, né? Volto já. O San Junipero amassa completamente essa questão de romance. Basicamente é uma história onde as pessoas usam um videogame pra ir em épocas diferentes. Então tem anos 50, anos 60, 70, 80, 90, 2000. Então são pessoas que entram nesse computador tipo de realidade virtual pra jogar e se divertir, dançar no final de semana, viver alguma vida mais de balada mesmo. Tem bastante balada, fliperama. Então as pessoas usam esse videogame pra jogar. O plot, ele é muito bom. E basicamente duas personagens começam a se gostar. Duas personagens femininas. Que, pelo que eu me lembre, a princípio nenhuma tinha consciência de ser lésbica ou bissexual. Talvez uma delas tinha, eu não tenho certeza. E aí é uma questão de construção e desconstrução do seu próprio ser e o que você espera, assim, do que é felicidade. San Junipero ganhou, acho que 1 ou 2 prêmios. Ganhou como, tipo, o melhor episódio de série de alguma premiação que eu não tô lembrado qual é agora. Mas extremamente super merecido. Excelente, excelente, excelente. O próximo é Man Against Fire. Tenho quase certeza que o nome desse episódio era Baratas? Cockroaches? Não. Ou alguma coisa relacionada a isso por conta da temática, né? Basicamente são militares que começam a lutar contra seres que são parecidos com baratas. Se eu não tô me enganado, é isso. Eu fico na dúvida se coloco como fraco, como bom, porque, sendo bem sincero, quando eu fui assistir, eu não tava muito bem, então eu não lembro muito da história. Eu vou deixar como bom, dando o benefício da dúvida, porque eu não acho que seja um episódio ruim. Eu tenho até vontade de assistir novamente pra ver se consigo definir melhor isso. Mas é isso, eu vou deixar ele como bom, não lembro muito, mas lembro que a história era bem interessante. O plot, ele era legal. Não vou falar porque senão vai estragar o plot, mas o plot fica muito bem na minha cabeça. Odiados pela Nação, aqui eu vou deixar como bom. Eu poderia deixar em assistir mais de uma vez, é que é o problema. Eu não assisti ele mais de uma vez. Eu estou com a pretensão de, depois de terminar a 7ª temporada, assistir ele novamente, porque eu lembro que ele é muito bom. Eu só não me recordo muito dele. Eu sei que tem a ver com abelhas, mas eu não lembro, tipo, certinho. Então eu vou deixar ele como bom, porque eu lembro que foi excelente experiência que eu tive. E eu acho que da 3ª temporada foi meu terceiro episódio favorito. E é isso da 3ª temporada. Pra mim, ainda é uma temporada forte. E eu acho que aqui é o que as pessoas consideram assim, beleza. Até aqui é o Black Mirror verdadeiro, Black Mirror raiz. E é isso.
Terceira temporada, pra mim, é uma temporada bem, bem forte em comparação. Só esse episódio que eu acho ruim mesmo, infelizmente, o Playtest, eu acho um episódio ruim. Mas de resto, todos estão de bom pra cima, né? Boa, vamos pra quarta temporada, que nem eu comentei, talvez seja a temporada que o Suzuleri falou assim, nossa, eu acho que Black Mirror tá desviando um pouco do que era, não parece Black Mirror pra mim, e parece que a série vai ser cancelada. Foi a partir dessa temporada. Então aqui a gente tem mais 6 episódios. Primeiro temos o U.S.S. Callister. Muita gente considera ruim ou fraco esse episódio. Tem umas pessoas que não gostam. Pra mim, tá em assistir mais de uma vez. Eu gosto da temática, eu gosto dos atores que fazem. Pra mim, um dos personagens principais, que é, tipo, entre aspas, o vilão do episódio, é excelente ator, não lembro o nome dele. Mas muito bem interpretado. Ele interpreta tipo, uma pessoa completamente tímida, entre aspas, na vida real, né? E no jogo que ele tá produzindo, ele é um tirano pra caramba. Basicamente, a ideia do episódio é que você consegue se teletransportar pro jogo. E esse cara começa a pegar o DNA de pessoas que ele odeia no trabalho, que esculacham ele, que dão fora nele, que ele pega o chefe dele, que ele odeia, e pega o DNA dessas pessoas e coloca dentro do jogo, e ele começa a ser um tirano com essas pessoas. Então ele tem essa necessidade de sentir poder para as pessoas que atacam ele na vida real. Aí ele entra no jogo pra conseguir tirar completamente, tipo, esse ódio dessas pessoas que ele tem dentro dele. Tem o desenrolar, tem a questão dos personagens que estão dentro do jogo, como eles se comportam depois que uma personagem é colocada lá dentro, né? Uma pessoa, o DNA dela é configurado para uma personagem lá dentro. E pra mim é muito bom assistir ele 2 vezes mesmo. E fico feliz que na 7ª temporada eles trouxeram essa história de volta. Então vamos ver o desenrolar dela. Depois aqui a gente tem Archangel. Archangel, eu não lembro muito bem exatamente o que é. Eu sei que tem uma questão de pais, os pais preocupados com os filhos, né? Então eles colocam alguma coisa no filho pra conseguir ver tipo, o que o filho faz, ou conseguir monitorar o que o filho faz. Eu fico na dúvida com ele bom e fraco. Quando eu assisti, eu lembro que ele era bom. Então vou deixar ele no bom de novo pelo benefício da dúvida, mas que nem essa questão, ele ficou um pouco esquecido pra mim na memória de como ele é no final. Crocodile. Fraco. Basicamente, se eu não tô enganado, ele é uma extensão do que acontece nesse aqui da primeira temporada, né? Você consegue ver a lembrança das pessoas. Eu sei que tem uma questão de assassinato, que é uma arquiteta que tá fugindo da polícia. Mas, de novo, a história não ficou presa pra mim, mesmo problema pra mim do segundo episódio da primeira temporada. Acho a tecnologia um pouco fraca. E é isso. Não vejo com tanta força esse episódio especificamente. Temos um outro Grace of All Time, que no caso é Hang Up the DJ. Ou, na verdade, é Hang the DJ. Não tem o up, é Hang the DJ. Que excelente. Nossa, o plot twist do final pra mim é uma perfeição total. Eu fico, meu Deus, que coisa bem pensada. Muito bem, tipo, pensar a tecnologia em si, porque a princípio você não vê tecnologia, você vê algumas tecnologias específicas, mas basicamente a história é pessoas aceitam entrar num programa de casais, aonde você vai ser pareado com uma pessoa específica, e você vai viver com ela por um determinado tempo da sua vida, seja uma semana, seja 2 dias, seja 4 meses, seja 3 anos. Então, a história, a premissa dessa parte, ela é muito legal, mas o plot do final é excepcional. O casal principal é muito bonitinho, é muito fofo a história deles. Então, se fosse pra ter essa questão de romance, eu falaria pra você assistir tanto San Junipero quanto Hang the DJ, que é excelente. Já assisti umas 3, 4 vezes esse episódio. Ele é realmente muito bom e vale a pena assistir. E temos aqui mais um ruim, eu acho que a maioria das pessoas concordam comigo. Pra mim, um episódio sem pé nem cabeça. Ele é inteiro preto e branco, o que já me desestimula um pouco de assistir. Eu gosto da ideia, tipo, de você pegar algo mais conceitual, algo diferente, mas eu acho que isso aqui não me prendeu. A história, nem lembro. Eu sei que uma moça que tá correndo atrás de um robô pra tentar matar ele, eu acho que ele tentando matar ela. Eu realmente não lembro de tão, entre essas, ruim que eu achei quando assisti. Eu assisti uma vez, tentei assistir de novo e não foi. Achei muito fraco, além de muito fraco, a execução ruim. Temos aqui agora Black Museum. E eu fico muito na dúvida se eu coloco em assistir mais de uma vez ou The Greatest All Time.
Eu vou colocar esse mais de uma vez, mas vou colocar ele aqui nessa segunda posição. Ele merecia talvez entrar no Greatest of All Time, mas, tipo, tem outros episódios que eu prefiro em comparação a ele. Ele, pra mim, é um especial de Natal focado em outras coisas, né? Que são várias histórias reunidas em uma coisa só e contada de uma maneira tecnológica que faz sentido. Então, basicamente, são várias tecnologias num museu, por isso Black Museum, museu de Black Mirror, vamos dizer assim, aonde tá contando várias histórias diferentes que chegam em um lugar específico. Ótima história, muito bem escrita. E, de novo, tô colocando só ele em assistir mais uma vez, porque eu acho que não queria colocar muito episódio em Greatest of All Time, mas merecia estar lá também, tá? Então, vale muito a pena assistir. Se você gostou de Christmas, né? Como eu falei de Christmas, mas se você gostou de Christmas, recomendo Black Museum, vale muito a pena. O próximo que a gente tem, acho que é Bandersnatch, que chama, e pra mim é ruim. É um filme interativo que a Netflix fez em parceria com os produtores de Black Mirror. E eu achei ruim. E mais que eu achei a história ruim, eu achei a experiência ruim. Eu acho que é uma experiência que não vale a pena. A ideia de se seguir vários caminhos diferentes, então tem coisas que acontecem, tem coisas que não. Tem pontos inflexíveis na história, que eu achei isso ruim. Tem uma parte que um personagem específico, infelizmente, ele morre. E eu tentei mudar isso, tipo, seguindo por outros caminhos. E todos os caminhos que eu tentei, essa pessoa morre. Que tem que ter essa virada importante pro personagem principal, mas, tipo, não acho que faz sentido. Tipo, pra mim a história seria melhor se não tivesse essa morte. Não acho que faz sentido pra essa virada. Achei bem má execução. Não lembro ninguém que gostou desse filme especificamente. Eu acho que foi um flop total. Tanto que eles nem refizeram um filme interativo dessa maneira. Tirando o Bandersnatch, né, a gente tinha terminado a quarta temporada. Que nem eu comentei, foi quando as pessoas da área falaram: nossa, Black Mirror tá se perdendo. Então aqui a gente tem um episódio que eu tinha colocado no ruim, um episódio que eu coloquei no fraco. Aqui eu coloquei 2 episódios no bom, um episódio no Assisti Mais de Uma Vez e um episódio em The Greatest of All Time. Agora a gente parte pra quinta temporada, que as pessoas olham e falam: se perdeu, não tem sentido. E String Vipers, que pra mim, eu tô aqui no Assisti Mais de Uma Vez, eu acho a história muito, muito boa. Entre aspas, é uma história de romance, mas também não é uma história de romance. É basicamente a história de 2 amigos que eles jogavam videogame quando estavam na faculdade. Vivia os 2 amigos, né, os 2 homens e a esposa atual, né, de um deles. Basicamente compram o jogo novo, né, o melhor amigo desse cara dá o jogo novo pra ele, pro outro amigo, e é um jogo de realidade virtual, então você entra com percepções, luta e tudo mais. E até que eles percebem que, além de lutar no jogo, dá pra fazer outras coisas, como beijo e sexo dentro do jogo. As pessoas, os dois, né, tendo momentos dentro ali do jogo, sendo que na vida real não faria sentido essa relação existir. E pra mim é muito bom, eu acho a temática muito boa, tanto que eu vou colocar ele aqui, na minha opinião, pra mim, especificamente, na frente de Black Museum. Aqui a gente tem Smithereens, que num quesito geral eu achei... Fico na dúvida se coloco ele bom, fraco. Se tivesse intermediário eu colocaria ali, mas vou colocar como fraco, porque eu não lembro muito bem da história. Eu lembro que tem meio que como é que fala? Um sequestro dentro de um carro, eu não lembro porquê. Eu lembro que a atenção que o episódio me deu era muito boa, mas no final das contas eu fiquei tipo, tá, poderia ter tido mais tecnologia, poderia ter sido melhor. E aqui a gente tem o episódio da Miley Cyrus, que no caso é Jack and Ashley, como que é? Rachel, Jack and Ashley 2. E aqui eu vou colocar em ruim, não lembro muito bem da história, apesar de eu ter assistido mais de uma vez. Eu não gostei do episódio, eu assisti mais de uma vez pra ver se conseguia mudar um pouco o panorama que eu tava tendo do episódio. No geral eu achei ruim, eu achei a bonequinha até que carismática, a princípio, mas não me disse muita coisa. E realmente, essa temporada em si, ela, no geral, ela é fraca, né? A gente tem apenas 3 episódios, com esses 3 episódios, um tando eu assisti mais de uma vez, um tando no fraco e um tando no ruim, na minha opinião. A gente vai agora pra sexta temporada, que pra mim é onde, principalmente, Black Mirror revive. Eu falo, nossa, aí sim, faz sentido e gostei. Então, boa, a gente começa com Joan's Awful, ou a Joan's é péssima. Pra mim, aqui eu vou colocar ela no bom. Eu acho um excelente episódio de primeira temporada. Basicamente a história é de uma empresária, né, de uma chefe de uma empresa, e ela começa a ver as coisas dela indo em declínio, e ela entra
em um desses dias que a vida dela tá bem ruim, ela entra na Netflix, que é chamado de Strawberry, se não me engano. E quando ela entra no que seria a Netflix dela, ela começa a ver que a vida dela tá sendo interpretada por uma outra atriz, aquele dia específico, e que o dia dela foi colocado numa série de TV. Ela fica brava e quer processar a empresa, né? Ela fala, mas ó, a empresa dele fala assim, mas olha, você assinou aqui, ó, nos seus termos e condições, que a gente podia fazer uma série sobre você. Porque basicamente o que ela tá criticando aqui, o episódio, é que as pessoas não lêem os termos e condições e tá tudo bem. Tanto que a greve dos atores e a greve dos diretores, roteiristas também, né? Foi uma greve voltada muito para isso, no uso de o uso de termos e condições para fazer as pessoas, quando gravarem uma coisa, poder utilizar a imagem delas em vários outros filmes, né? Então, essa crítica que tá fazendo aqui. E o final, muito, muito legal, muito interessante. É um excelente, como eu falei, excelente primeiro episódio de temporada. Lock Henry, que no caso é esse episódio aqui, que basicamente ele vai fazer um documentário, ele tá acho na faculdade de cinema mesmo, e ele vai fazer um documentário com a namorada dele na cidade local dele, que é uma cidade pequenininha na Irlanda, se não tô enganado, ou lá em alguns países do Reino Unido, um país mais pequenininho. E basicamente ele começa a descobrir várias e várias coisas, que é um caso específico, né, que tá fazendo no documentário. E um caso que o pai dele tá envolvido, o caso que acho que vizinhos também, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que ele é um episódio muito, muito legal, muito, muito bom. O final, tipo, as coisas acontecem muito por questão de medo e muito por questão de sentimentos dos personagens com a história ali. E o final pra mim é devastador, tipo, a cena final pra mim, o personagem tá chorando ali, tô chorando junto com ele, porque coisas aconteceram e, tipo, e parece que ninguém tá ligando pras coisas que aconteceram no final das contas. Episódio muito, muito legal, vale muito a pena assistir. Beyond the Sea, acho que é Além do Mar, né, se é a tradução. E pra mim, assisti mais de uma vez, assisti ele 2 vezes. Episódiozaço, basicamente a história de 2 astronautas. Eu acho que eles estão mais ou menos nos anos 70, nos anos 80, mais ou menos pra essa época. E 2 astronautas que eles vão pro espaço e desenvolveram uma tecnologia nesse tempo fictício, que a tecnologia é que você consegue voltar com um corpo meio robótico seu pra Terra, e sua consciência meio que volta, né? E você consegue viver, tipo, finais de semana e dias com sua família. Eles só tem que ficar lá fazendo manutenção na nave e depois eles podem voltar. Muito bom, muito, muito legal, porque o plot é basicamente que um desses personagens tem uma seita que acha isso completamente não natural e mata toda a família de um desses personagens. Eles não conseguem matar ele, né? Porque o corpo dele de verdade tá lá no espaço. Então, é isso, tipo, matam a família inteira do cara. E o outro se dispõe pra, de vez em quando, ele viver no corpo desse segundo astronauta, né, que não teve a família morta, pra conseguir, tipo, não só ficar lá em cima, né? Porque é bem solitário se for fazer isso. Pra mim, tá aqui não assistir de uma vez, assistir mais de uma vez. É muito bom esse episódio também, como eu comentei, vale muito a pena assistir. A gente tem Maze Day, que é basicamente uma paparazzi que tá fotografando, indo atrás de... Eu não lembro se é de uma moça ou se é de um moço, acho que é uma moça. Que faz parte das pessoas ricas, pessoas famosas do país que ela vive. E ela tá indo atrás de fotos porque as pessoas estão passando por um momento de reabilitação, ela tá meio mal. No final das contas, é uma questão mais mística. Pra mim, foge de Black Mirror. Aqui eu vou colocar como fraco, porque eu acho que a atuação da personagem principal, que é a paparazzi, salva um pouco. Não lembro o nome da atriz, mas é essa daqui que tá na tela, né? Então, acaba sendo fraco porque a execução principalmente do final do episódio não foi tão boa. Aqui chegamos ao nosso último episódio, até a sexta temporada, né? Que no caso é Demon 79. Demon 79. Demônio 79. 79, né, no caso. E pra mim, de novo, opinião minha, pra mim é Waste of Time. Eu acho que muita gente não gosta desse episódio. Ele realmente foge um pouco de Black Mirror, mas ele tem algumas nuances pra época que ele se passa, né, que é o ano 79. Também mexe com umas questões presidenciais, mexe com um pouco de racismo, fala sobre um pouco do que é o bem e o que é o mal.
E como as pessoas conseguem, tipo, passar uma imagem de uma pessoa boa, mas na verdade não é uma pessoa ruim. Então entra um pouco nessa questão de rede social, um pouco de questão de vida mesmo, sociedade. Pra mim é excelente porque tem uma comédia muito boa. Eles chamaram 2 atores de comédia excelentes pra fazer, que são esses 2 que estão, né? Que no caso um é um demônio e a outra é a nossa personagem principal. Excelente. Trilha sonora, muito boa. Tá em último porque eu reconheço que dos 5 que estão ali em cima, ele é o mais fraco. Ele poderia até assistir mais de uma vez também, mas como eu falei, a opinião minha, quis colocar ele aqui em um dos melhores de todos os tempos. E é isso. E essa aqui, no geral, é minha lista final, gente. Não, não sei se vocês concordam, não. Se vocês concordam com alguma coisa, escreva aqui. Se vocês discordam de algo, também escreva aqui. Se você acha que um que tá no ruim deveria estar pra cima, um que tá nos melhores deveria estar pra baixo, deixe aqui nos comentários. Se você não é inscrito, peço novamente para que se inscreva no canal. Se você curtiu o vídeo, deixa aí seu like. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. E, de novo, se vocês gostaram desse tipo de formato, me avisem que eu faço mais sobre outras coisas. Muito obrigado pela sua visualização até aqui. E é isso. Até uma próxima.